Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês quais são as categorias, os tipos e os graus de ansiedade também. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da ansiedade e ter mais qualidade de vida. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no Facebook e clique no sininho para você receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Então, é uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Se é o grau de ansiedade também, se ela é leve, moderada, e como que eu identifico isso, e quais são as categorias e os tipos. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, quais são esses graus, como você pode fazer um teste para avaliar o seu grau de ansiedade, e também falo de algumas outras categorias de tipos de ansiedade também, como a fobia social, como o transtorno de ansiedade generalizada e outros tipos de ansiedade também. Nesse especificamente, eu vou concentrar em algumas características que eu ainda não tinha falado em outros vídeos do canal. Né? Então, geralmente, a ansiedade ela pode ser dividida aí em duas categorias principais. Uma ansiedade circunstancial, né? E uma ansiedade que acontece, por exemplo, em relação a um evento específico, uma situação, uma circunstância específica. Por exemplo, um desafio de um relacionamento, ou um evento importante que você vai fazer, ou a ruptura de um relacionamento importante também, ou um desafio de carreira, como, por exemplo, a perda de emprego, uma promoção profissional, ou a doença ou morte de um ente querido, um estresse educacional, uma carga de trabalho intensa, por exemplo, uma expectativa de alto desempenho, ou também um evento importante, falar em público. Né? E aí, se você estiver nervoso para falar em público, isso vai gerar muita ansiedade, para citar alguns aspectos aí. Esse tipo de ansiedade, ele pode ser acompanhado por sensações, sintomas da ansiedade, que vão incluir aí o aumento do nervosismo, os tremores, a perturbação do sono, o suor, a perturbação do estômago, vertigem, agitação, para citar alguns sintomas. Algumas pessoas podem experimentar uma ou duas dessas sensações e sintomas, enquanto outros podem experimentar todas elas. Né? Todas essas combinações e variações são possíveis, são comuns. Às vezes, um conjunto de sintomas a pessoa sente em um determinado momento, ou às vezes ela tem um ou outro sintoma, ou os sintomas migram também de um ponto para outro. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito aí nesse sentido. O que vale a pena é você compreender o que está acontecendo no seu corpo, esse autoconhecimento, e aceitar que a ansiedade, que é o nosso grande passo aqui, que às vezes é difícil, né? As pessoas assumirem, entenderem que a ansiedade provoca esse tipo de reação nelas. Então, quanto mais você entender que a ansiedade faz parte aí do processo que você vive, mais você pode tratar e aí ter uma segurança melhor no tratamento, né? Agora, uma vez que esse evento, essa situação ou circunstância, ela passou, geralmente a ansiedade e as sensações e os sintomas também desaparecem com o descanso e tempo suficientes. E aí é uma ansiedade mais circunstancial, né? Que ela não causa tanto transtorno assim a longo prazo. Existe a ansiedade crônica, que é outra categoria de ansiedade. Esse tipo de ansiedade, ele vai se caracterizar por uma ansiedade mais persistente. Muitas vezes se trata de muitas coisas aí que você está vivendo, e exemplos disso incluem aí preocupações com a nossa saúde, preocupações com os sintomas da ansiedade, que são muito comuns, das nossas finanças, desemprego, carreira, relações interpessoais, familiares, profissionais, a morte de ente querido. Então, esse tipo de ansiedade, ele é frequentemente acompanhado por sensações e sintomas intermitentes ou persistentes. Eles podem incluir tremores, pensamentos acelerados, sentimentos aí de tragédia, de tristeza, de algum perigo iminente que vai acontecer. Também pode ocorrer um entorpecimento e um formigamento aí do seu corpo, vertigem, distúrbios do sono, fadiga, tensão muscular, palpitações, taquicardia, sensação de desmaio, enfim, você sabe, todos esses sintomas aí são muitos que a gente sempre trata aqui no canal. Algumas pessoas podem experimentar apenas uma sensação dessa, sintoma, ou duas, ou várias ao mesmo tempo.
enquanto outros podem experimentar, às vezes, todas elas, né? E também as migrarem de um ponto para outro. Então, é muito comum que esse tipo de ansiedade ele vai causar sensações e sintomas que se manifestam em diferentes momentos da vida. E aí, os episódios, muitas vezes, podem começar já aos 4 anos de idade, tá, gente? Não é só adulto, não. A criança e quase um bebê pode vivenciar a ansiedade também. E eles podem permanecer como um pano de fundo contínuo para a vida. E se você não trata, dura muitos anos. A ansiedade e essas sensações e sintomas, elas podem ser tão problemáticos que uma pessoa sob medicação e mantém isso durante a vida toda, né? E também sem medicação. As pessoas que experimentam essa ansiedade crônica, elas vivem com medo, apenas quando seus episódios de doença aparecem, elas ficam mais tensas. Outras podem ter esse tipo de ansiedade como uma companhia constante durante 10, 20, 30, 40 anos, enquanto viajam aí pela vida toda. Esses episódios de ansiedade crônica, eles podem durar alguns dias, semanas, muitos meses e mesmo muitos anos. Como eu sempre falo aqui, é importante tratar as causas, as raízes da ansiedade. Essa ansiedade crônica, ela é classificada como um transtorno de ansiedade generalizada. Mas mesmo a ansiedade circunstancial, específica, ela pode ser classificada também como transtorno de ansiedade, e os episódios de ansiedade e suas consequências vão, lógico, interferir no seu estilo de vida, que antes era normal e agora está cheio de altos e baixos. Então, dentro dessas duas principais categorias de transtorno de ansiedade, circunstancial e crônica, existem aí 3 tipos de ansiedade específicos. Uma ansiedade espontânea, aquela que ocorre como resultado dessa preocupação com uma situação específica sobre um evento imediato. A ansiedade antecipatória, ela ocorre como resultado de uma preocupação com uma situação, circunstância ou evento futuro. E uma ansiedade involuntária, que ela ocorre involuntariamente, é do nada, o famoso, nossa, vem do nada, sem razão aparente, que não é causada nem por uma ansiedade espontânea nem antecipatória, né? Então, como eu sempre falo em outros vídeos aqui, todos sentem ansiedade de vez em quando, não tem problema nenhum. A ansiedade se transforma em um transtorno quando suas consequências fisiológicas, sintomas físicos, psicológicos, emocionais, vão interferir no seu estilo de vida, que antes não tinha isso, né? Então você fica surpreso por que isso está acontecendo com você, e aí que vem essa grande preocupação, e às vezes você fica aí sem saber como que isso realmente ocorreu com você. E aí fica uma preocupação maior e aumenta os sintomas cada vez mais, né? Além de muitos tipos de transtorno de ansiedade, há também graus de severidade. Então, o transtorno de ansiedade no estágio inicial, ele é caracterizado por alguns episódios esporádicos de ansiedade, que podem ou não ser acompanhados de sensações e sintomas. Então, esses sintomas eles podem ocorrer de tempos em tempos, são apenas ligeiramente angustiantes, têm um impacto mínimo no seu estilo de vida e, geralmente, eles desaparecem quando a razão da ansiedade desaparece. Então, eu acho que vale a pena a gente ver que essa ansiedade leve aí, uma informação de autoajuda, aqui como você tem no canal, livros, informações, é importante nessa fase porque pode ajudar você a evitar que esse distúrbio de transtorno de ansiedade aumente. Então, esse é o melhor estágio para você abordar o transtorno de ansiedade, pois os transtornos de ansiedade eles podem se tornar mais complexos e aí mais difíceis de serem resolvidos se for permitido que eles fiquem mais sérios, né? E aí você, nesse início aí, você pode tratar, e o tratamento desse início já traz muito benefício para você, né? Então, quanto mais cuidar mais cedo, melhor para você. O grau leve é um grau de transtorno de ansiedade que ele é caracterizado por episódios frequentes de ansiedade leve, que podem ou não ser acompanhados de sensações e sintomas. Agora, esses episódios eles podem ser levemente angustiantes, geralmente não são muito restritivos e têm um impacto mínimo sobre o estilo de vida da pessoa. As pessoas nessa fase, elas podem começar a se preocupar com o que sentem, com as implicações que uma ansiedade incomoda, elas também podem fazer algumas pesquisas online, fazer viagens, muitas vezes angustiantes para alguns lugares, ou frequentar muito médico, hospital, na esperança de encontrar respostas e algum alívio. Então, abordar corretamente o transtorno de ansiedade nessa fase é importante, porque pode evitar que o transtorno se aumente, né, e se torne mais problemático. Uma boa informação, né, como a gente tem aqui no canal,
pode desempenhar um papel importante no tratamento correto da ansiedade nessa fase. E o transtorno de ansiedade aí, cuidado nesse sentido, ele vai propiciar com que você tenha mais equilíbrio e possa controlar a ansiedade nos primeiros momentos. Já o grau de transtorno de ansiedade moderado, ele é mais complexo, ele é mais severo, ele é mais persistente e ele é um pouco mais problemático. Há um estilo de vida aí moderado, as tarefas diárias se tornam um pouco mais difíceis ou restritivas. Aquelas pessoas que, nessa fase, elas podem se preocupar com o que sentem com o corpo e a sua ansiedade está afetando seu estilo de vida. Muitas pessoas sofrem de distúrbio de ansiedade moderadamente, ou quase que severa, elas fazem várias vezes, vão ao médico na esperança de encontrar resposta e algum alívio. Muitos médicos prescrevem medicamento nessa fase para ajudar a reduzir os sintomas, para que o indivíduo possa retornar ao estilo de vida normal. Agora, infelizmente, a medicação não é uma cura para o transtorno de ansiedade, mas pode ajudar a reduzir os sintomas, sim, para algumas pessoas. Aproximadamente 1/3 das pessoas experimenta alguns benefícios da medicação inicialmente. Como a medicação ela pode reduzir os sintomas para algumas pessoas, a medicação nessa fase também tem a tendência de mascarar as verdadeiras razões pelas quais a ansiedade se tornou um transtorno. E aí pode isso impedir uma recuperação significativa, porque a pessoa não vai voltar mais para aqueles problemas de relacionamento pessoal, desafio profissional, ou questão com as finanças, ou outro aspecto da vida que traga mais ansiedade para ela. Ela tomou um remédio, sente um pouquinho de alívio e esquece de trabalhar essas outras coisas. Então, abordar as causas do transtorno de ansiedade, os fatores subjacentes que causam ansiedade, que não é saudável, é isso que é a principal maneira, quase que a única, de resolver com sucesso o transtorno de ansiedade a longo prazo. É melhor você trabalhar com um terapeuta experiente no transtorno de ansiedade que vai te ajudar a fazer esse trabalho tão importante. E se você quiser, você sabe, tem o meu e-mail aí correndo na tela, e você pode enviar um e-mail para mim, psicólogo pauloalmeida@gmail.com. Eu faço terapias online e a gente pode agendar uma sessão para você tirar dúvidas e conseguir entender mais o que está passando com você, não é? Então, nesse sentido, vale a pena você estar sempre buscando esse tratamento e tratando a raízes, né? Felizmente, aí, muitos médicos estão reconhecendo aí o valor da psicoterapia, né? A fala como uma parte importante da resolução do transtorno de ansiedade. E agora, a forma mais eficaz de tratamento para o transtorno de ansiedade é a combinação de terapia, uma boa informação de autoajuda, aí, como a gente tem aqui no canal, e o apoio social, familiares, né? Então, as informações de autoajuda que você tem aqui no canal, elas podem ser úteis e tranquilizadoras e podem trabalhar para você procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo, e você vai ter os melhores resultados que você pode ter, né? Então, para isso que a gente está aqui, para te ajudar nesse sentido aí a buscar mais informação preciosa e conseguir um tratamento. Tem o grau de alta ansiedade. Esse grau de transtorno de ansiedade, ele é caracterizado por uma alta ansiedade que é acompanhada por sensações e sintomas que são mais dramáticos, são mais persistentes, eles são aí entrincheirados como se fosse uma armadilha para você, uma prisão, né? O estilo de vida ele é significativamente prejudicado e você vai várias vezes ao médico e muitas vezes as saídas ao médico, ao hospital, elas são infrutíferas porque não tem nada de orgânico, né? Muitas pessoas nessa fase já estão sob medicação, mas as sensações e os sintomas persistem em graus variados. As pessoas que têm transtorno de ansiedade e alta ansiedade estão muito preocupadas com a sua condição e as implicações disso. E elas podem sentir que a sua condição está fora de controle. Então, o tratamento recomendado nessa fase inclui a terapia, claro, né? A psicoterapia é muito importante, e aí informações também de autoajuda que são fundamentais para você entender o que está acontecendo com você. Agora, é irrealista, gente, acreditar que o uso exclusivo também desses materiais, né, de leitura, de vídeos aqui do YouTube, eles vão produzir resultados suficientes. Então, é importante a psicoterapia para você ter realmente resultados mais eficazes, né? E ainda, a gente tem ansiedade muito alta. O transtorno de ansiedade nesse grau, ele é caracterizado aí por intensidade intensa muito de ansiedade, muito persistente, com sensações e sintomas também dramáticos e vai causar uma completa diminuição do estilo de vida da pessoa. A pessoa para de trabalhar, de sair de casa, não é? O transtorno de ansiedade nesse grau severo é muito complexo
e, portanto, mais difícil de ser enfrentado. E, com certeza, um terapeuta experiente ele vai resolver esse seu problema. E é muito importante você começar o mais rápido possível. Então, mande um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para você se ver livre desses sintomas cada vez mais, né? Agora, embora essa informação aí de autoajuda, livros, textos, canais que a gente tem, os vídeos, eles são úteis, né, no processo de recuperação, a terapia ela é realmente muito necessária para você ter uma saúde e você se livrar dos transtornos para sempre, né? As experiências e percepções aí pessoais de um terapeuta, elas podem ser de grande valor e conforto durante esse processo de recuperação. Então, quando você tem as informações e apoio corretos nos transtornos de ansiedade, em qualquer grau de severidade, eles são totalmente resolvidos, não é? Os casos mais graves de transtornos de ansiedade, no entanto, eles são mais complexos, claro, e levam mais tempo para serem resolvidos. É por isso que é melhor você tratar o transtorno de ansiedade mais cedo, em vez de você deixar ele aumentar para os graus mais altos e fica mais difícil e mais demorado o tratamento. Agora, com a ajuda e apoio adequados, o transtorno de ansiedade em qualquer grau, ele vai ser eliminado. Então, você não precisa sofrer a longo prazo, né? Então, é importante você realmente ter um bom tratamento e um bom acompanhamento nesse sentido. Agora, como eu trato aqui, a minha metodologia, eu abordo essa recuperação aí em 3 perspectivas. Primeiro, fisiológicos, aspectos físicos, é preciso entender como que eles são causados, a reação do corpo ao estresse físico, emocional, como que você tem a preocupação, o medo, a frustração, a raiva, a desesperança, a sensação de sobrecarga, o desespero, o excesso de trabalho ou tensão não resolvida, vai gerar esses sintomas da ansiedade, que são aí um subproduto da resposta biológica do corpo ao estresse. Como eu sempre falo aqui, essa é a resposta de luta e fuga. Essas sensações e sintomas da ansiedade são reais e são causados por respostas bioquímicas mesmo e sensoriais reais. Você pode até se consolar em saber que essas sensações e sintomas são de natureza biológica. Você pode até tomar medidas proativas para reverter esse impacto negativo sobre o seu corpo, até mesmo o ponto de você fazê-los com que eles desapareçam completamente. Uma vez que você entendeu a causa das suas sensações e sintomas, você vai ser capaz de diminuir e vai ser capaz de eliminar, revertendo essas ações que os causaram. Então, essencialmente, você pode se valer da capacidade natural do corpo de se curar a si mesmo, fazendo os exercícios que eu recomendo aqui no canal, as meditações, os relaxamentos, né? E você vai conectar os pontos aí biológicos e vai aprender que você tem grande controle sobre a sua condição de ansiedade e que essas sensações e sintomas, eles não são algo que você pode temer. Isso é fundamental. Você não precisa ter medo dos sintomas de ansiedade, né? Cada vez que você entende como eles funcionam, quais são as características, mais você vai livrar dele. E nessa fase, você vai aprender aqui comigo que é importante abordar primeiro a sua condição do ponto de vista fisiológico, os sintomas. E aí, para ter estratégias subsequentes para produzir os resultados que você espera. Então, do ponto de vista psicológico também, a ansiedade afeta aí os pensamentos e as emoções, e isso você vai lidar cada vez melhor. E em seguida, a gente vai tratar os aspectos psicológicos do transtorno de ansiedade. Como a ansiedade é afetada por nossos comportamentos em termos de pensamentos e ações. E aí, nesse momento, essa conexão entre corpo e mente, como você sabe, ela é fundamental e pode afetar negativamente a saúde física mesmo. E aí os padrões de comportamentos envolvidos aí no desenvolvimento de um transtorno de personalidade, de ansiedade, a personalidade da ansiedade, estratégias úteis, pode fazer você usar melhores condições técnicas para melhorar essa sua condição, assim como melhorar o seu bem-estar físico, emocional e mental, né? E tem também a questão espiritual. Aí, como a ansiedade ela é afetada a sua vida espiritual. E aqui eu não estou falando de religião especificamente, mas sim dessa conexão sua com alguma coisa maior que os nossos seres humanos, né? Você pensar no universo, essa energia toda do universo, como que ela realmente pode, essa conexão sua, trazer uma espiritualidade que te ajude nessa recuperação. E se você pratica apenas a estratégia de recuperação fisiológica, né? Muitas pessoas têm aí muita preocupação em realmente se livrar dos sintomas, que é super compreensível e legítimo. Mas se você pensa só em eliminar os sintomas, você fica meio que refém dessa questão dos sintomas, né? E aí você precisa realmente fazer uma recuperação para você se livrar dos sintomas, e aí você precisa aplicar estratégias cognitivas saudáveis, psicoterápicas,
para eliminar a ansiedade de vez e aí eliminar os sintomas e as sensações, então. Agora, para questões aí difíceis da vida, como morte de ente querido, dor, sofrimento, o que está do outro lado da morte, a perda de um ente querido, as injustiças, muitas pessoas encontram grande conforto ao abordar aí esses aspectos em relação à psicoterapia e à vida espiritual, com certeza, né? Então, eu acredito que o desenvolvimento de uma vida espiritual saudável, realmente, e física e emocional, vai desempenhar um papel muito importante no sucesso duradouro do transtorno da ansiedade, da cura, né? Agora, muitas pessoas perguntam assim, olha, e se eu seguir os passos da psicoterapia que o senhor faz, eu vou melhorar? Claro que sim, né? O grau de resultado vai depender também da sua disposição, de você fazer as terapias, você estar semanalmente comigo, e essa recuperação vai querer esse compromisso pessoal, esse acompanhamento, essa perseverança, essa paciência. Então, simplesmente saber o que fazer não é suficiente. Os resultados positivos só vêm através da aplicação e perseverança, então, o seu esforço, o seu compromisso com o sucesso vai determinar o seu resultado positivo. E a recuperação leva tempo e esforço. Para ter sucesso, você deve considerar que assumir os compromissos desse resultado com você mesmo, né? Então, você deve se comprometer a seguir as estratégias delineadas aqui do canal que eu falo, comprometer a percorrer, muitas vezes, a distância, às vezes, que não é de curto prazo, né? Ele é de longo prazo. Então, manter o ritmo e o rumo desses desafios emocionais, você se sentir desconfortável em implementar os novos conceitos, mas acreditar que isso dá resultado para você. E aí, com certeza, a gente vai fazer o melhor para você se recuperar e ter em forma, né? Então, também você dá ao seu corpo o tempo necessário para que ele possa realizar a recuperação dele. E sempre pensar que você vale a pena, que você merece viver sem transtorno de ansiedade, e aí você precisa ter esse compromisso, porque sem eles fica muito difícil, você pode desanimar, desistir, antes que você tenha chance de realmente ver os resultados do tratamento. Então, a sua dedicação vai ser determinada pelo sucesso que você se compromete no trabalho para você se recuperar, né? E essa recuperação, claro, como eu sempre falo aqui, ela é um processo de longo prazo. Para quem tem uma ansiedade leve, geralmente ela está em torno de 6 meses ou 1 ano, uma ansiedade moderada, 1 ano e meio, 2 anos, e uma ansiedade grave, 2 anos, 2 anos e meio. Para isso você precisa ter dedicação para se livrar completamente desses sintomas. Para a maioria das pessoas com graus leves aí e transtorno de ansiedade, não há curas rápidas, né, gente? A recuperação é um processo, aí como um osso quebrado, por exemplo, leva tempo para cicatrizar. Essas áreas do corpo que são negativamente afetadas pelos efeitos da ansiedade, elas também vão precisar de tempo para cicatrizar. Então, dependendo da duração do tempo em que você tem experimentado o transtorno de ansiedade, pode levar mais tempo do que você pensa para que o início da cura aconteça e, em seguida, ter mais tempo para recuperar uma recuperação completa, né? Então, quando você começa a reverter esse transtorno de ansiedade, você pode querer se considerar em recuperação. Assim como há algumas coisas que você precisaria fazer para permitir que o osso quebrado cicatrize, há coisas que você precisa fazer para ajudar o seu corpo a se recuperar dos efeitos negativos de um transtorno de ansiedade. E assim, é muitas vezes irrealista você esperar que um osso quebrado deixe de produzir dor e se cure completamente, imediatamente. Também é irrealista você esperar que as suas sensações e sintomas da ansiedade elas vão desaparecer rapidamente. O corpo leva tempo aí para se reparar, respirar aí. A única coisa que nós podemos fazer é fornecer o ambiente certo, né, para você respirar, trabalhar, para que ele possa se recuperar em paz. E a recuperação de um transtorno de ansiedade é semelhante, né? Quando você fornece o ambiente certo para a recuperação, você tem que ser paciente com o seu corpo e você não pode apressar o trabalho do corpo. Então, para iniciar esse processo de recuperação, é bom você considerar aí pelo menos de 12 a 16 semanas, né? Então, você tem aí um mês tem 4 semanas, de 3 a 4 meses, para você começar a ver uma recuperação, uma janela de recuperação. As pessoas com condições mais leves, elas podem ter resultados mais rápidos, mas as condições severas, elas levam mais tempo até que o resultado comece a aparecer. Então, quando os sinais de recuperação começam a aparecer, não significa que a sua condição esteja totalmente em recuperação, isso só significa que você está começando a ver os primeiros resultados dos seus esforços. E aí vai exigir de você que o seu esforço seja permanente, diário, para você obter os resultados completos. Em alguns casos, pode levar
meses, como eu falei, ou anos, né? Ou mais de um ano até 2 anos. O grau de transtorno de ansiedade geralmente determina a duração da recuperação. Os casos mais graves levam mais tempo e os mais leves, menos tempo. Então, como o objetivo geral deve ser uma recuperação completa e duradoura, é importante você trabalhar por todo o tempo que for necessário. E uma das chaves para a recuperação bem-sucedida é a paciência. Quanto mais paciente você tiver, mais tolerante, você vai trabalhar na sua recuperação com o tempo até que o sucesso duradouro seja alcançado. E nos estágios iniciais da recuperação, muitas pessoas lutam com culpa, vergonha, ou se sentem inferiores porque têm um transtorno de ansiedade. Outras podem se abater porque acham que deveriam ser capazes de bater o seu transtorno por si mesmo ou não deveriam ficar presos onde estão. No entanto, a gente sabe que outras pessoas podem até achar que são capazes de vencer esse transtorno de ansiedade mais rapidamente do que são. Isso tudo é comum. A ansiedade é uma luta para muitas pessoas. E aí, o que a gente precisa, eu peço para você, não se julgue tão severamente ou pense menos em si mesmo por causa da sua luta contra o transtorno da ansiedade. O transtorno da ansiedade é uma condição difícil de ser resolvida mesmo. É por isso que a recuperação não é um evento, mas é um processo. A recuperação não vai da doença à saúde, mas em um só passo. Ele é um processo, passo a passo, que leva da doença à saúde ao longo do tempo. E como alcançar qualquer coisa que vale a pena na vida é a acumulação de conhecimento, a experiência, a aplicação na prática, a perseverança, a paciência, que vão trazer resultados duradouros para você. E todos nós podemos ter sucesso, só que a gente tem que trabalhar para isso, a gente trabalhando vai conseguir, né? Então, em vez de você se sentir abatido por ter um transtorno de ansiedade, considere aí o caráter que você tem, demonstra, por ter a coragem e a determinação de lidar com a sua condição de cabeça em frente, né? Mergulhar junto. E é preciso uma pessoa muito forte para estar disposta a enfrentar o que foi preciso para melhorar. E é isso que a gente precisa. Então, se você achar que está sendo um pouco duro consigo mesmo, ou encarar de você, considerar mudar de opinião, reconhecer seu próprio caráter, sua força, você é corajoso, determinado, determinada para ter sucesso. E essas características não são de uma pessoa fraca, mas de uma pessoa forte. E aí, conquistar aí o transtorno de ansiedade, realmente você vai receber uma medalha quando você se livrar dele. E é preciso muita coragem para perseverar e ser bem-sucedido diante da adversidade e do medo imenso, né? Então, a diferença entre saber como se recuperar e se recuperar é a aplicação. Quando você aplica o que aprende e persevera nessa prática, a recuperação é um resultado e em muitos pequenos passos levam ao objetivo geral, e é por isso que a recuperação é um processo, né? E você deve dar a si mesmo esse tempo para poder, de meses, para você realmente conseguir recuperar da ansiedade cada vez mais, né? Querido, e aí, com certeza, você vai ter sucesso cada vez que você continuar aí no trabalho, com paciência, e conta comigo aqui no canal para a gente criar essa comunidade onde uns apoiam os outros. E como eu falei aqui, você pode enviar um e-mail para mim, e vai ser um prazer estar com você, psicólogo pauloalmeida@gmail.com, tratando o seu caso e tendo sucesso cada vez mais para você se livrar dos transtornos de ansiedade. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E se você ainda não assinou o canal, dá uma assinada aí, vai ser muito bom ter você aqui com a gente, e ainda você pode ser membro do canal com muita graça e participação aqui ativas nos seus comentários, e a gente pode crescer cada vez mais. Um grande beijo, até o próximo vídeo.